Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto, dia 27 de janeiro. Passando muito rápido, segunda-feira, segundou. Boa semana para você, né? Um ótimo retorno para casa, você que vai para casa almoçar agora, bom apetite. Para você que já tá voltando pro trabalho, bom trabalho. Um grande abraço para você. E a gente hoje começa aqui, mais uma vez, mais uma semana aqui, começando com a Sara Regina, psicóloga, e um tema muito bacana, gente. E o tema é o seguinte: o que é o perdão? Desconstruindo mitos e reconstruindo significados. Isso porque na semana passada, na entrevista que nós tivemos aqui sobre a questão do Janeiro Branco, esse assunto foi ventilado e com certeza vai dar um spoiler. Nós vamos colocar aí uma enquete. Você que está acompanhando a gente pelo NN Play, entra aí no NN Play, estamos ao vivo também no NN Play, tá? E você vai poder participar de uma enquete. Perdoar, na sua opinião, é voltar a conviver? É voltar a se... como é que você falou, Sara? Se reconciliar. Perdoar é se reconciliar? É o mesmo que esquecer? É o mesmo que esquecer, né? Coloca aí, daqui a pouco o Marco Aurélio vai colocar essa pesquisa na tela e no final do programa a gente vai dizer como você se manifestou, como você votou, né? Cada um tem uma opinião sobre isso, né? Eu tenho a minha, talvez ela seja bem forte, impublicável, mas você tem a sua, que talvez seja mais branda, né? Um pouquinho mais branda. Sara, sob o ponto de vista, inclusive, que o cristianismo prega, e as igrejas ficam alardeando aí o mundo todo, até porque o mestre disse que você tinha... O discípulo chegou para ele e disse assim: mestre, a gente tem que perdoar quantas vezes? Ele disse 70 vezes 7. 70 vezes 7 na Bíblia é apenas uma figuração. Não quer dizer que você vai perdoar ninguém 490 vezes, é apenas um número. Mas ele queria dizer que não tem limite para você perdoar. Mas para a divindade fica fácil, né? Entendeu? Eu sempre falo assim, eu não guardo rancor, eu guardo nomes, né? Mas isso sou eu, né? Tem pessoas que eu bani da minha vida e eu não sinto nada por ela. Até que no momento que o negócio aconteceu, você fica pau da vida e você não quer nem ver o cara pintado de ouro, se o cara a cara, quem for, né? Mas depois passa. Eu acho que é quando você consegue perdoar, mas você também não quer mais relacionamento, né? Eu não tenho essas estatísticas aqui, vou até perguntar enquanto você fala, mas geralmente os casais separados, eu tenho um caso emblemático na minha família, inclusive, para contar. Geralmente a separação de casais é uma coisa litigiosa. Dificilmente você vê um casal que se separou e ficou tudo bem, não, tá tudo certo. Acontece, tá? Acontece. Tem um caso na minha família, eu vou contar aqui. Mas geralmente não é assim. O cara sai sem querer vê-la, ela muito menos, e pronto. E se acabou ali uma coisa que um dia se chamou de amor. Boa tarde, Sara. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para falar sobre um tema assim que existe uma polêmica muito grande por termos muitos mitos, né, e muitas vezes poucas verdades falando sobre o que é o perdão. E aí eu gostaria de iniciar não trazendo um contexto espiritual nem religioso aqui para a gente, mas sim uma questão científica, explicar para vocês exatamente, cientificamente, o que é que significa o perdão e por que ele nos aflige tanto quando nós carregamos algum ressentimento e não conseguimos, de uma certa forma, levar o perdão.
para si, né? Então, assim, o significado do perdão, né, não está de acordo com o que aconteceu, né? Ou provar que o outro esteve errado, né? Perdoar não significa estar de acordo com o que lhe gerou dor, mas sim, né, saber o que essa dor te causou. Então, perdão é sobre você e não sobre o outro. Perdoar significa você olhar para você e entender o que o outro fez que te gerou o ressentimento. Então, é uma escolha, é uma decisão. O perdão faz parte de uma decisão consciente de permitir, de você não permitir mais que o passado assombre o seu presente. Então, perdoar está ligado, quando você perdoa, não é que você esteja liberando o outro da culpa, mas você está se permitindo não carregar o ressentimento que aquela situação te trouxe. Uhum. Então, o perdão, a nível de mente humana, é um processo complexo e que envolve aspectos emocionais, cognitivos e, em muitos casos, até fisiológicos, né? Ele não é um evento único, mas um caminho que passa por várias etapas, de conscientização até a ressignificação. E assim eu vou explicar um pouco para vocês o que acontece no nosso cérebro, baseado em evidências científicas e perspectivas psicológicas, para que a gente possa entender todo esse contexto. Então, primeiro, o perdão precisa acontecer no nosso cérebro, tá? O perdão ativa na gente algumas áreas específicas do nosso cérebro que estão ligadas à empatia, à regulação emocional, à tomada de decisões. Então, algumas das principais estruturas que estão envolvidas são o nosso córtex pré-frontal, é uma partezinha do cérebro que é responsável por avaliar os fatos, refletir sobre situações e decidir, conscientemente perdoar. Depois a gente pensa nas amígdalas, né? É uma partezinha bem pequena do cérebro onde a dor emocional que aconteceu, o ressentimento, eles são processados. Então, é lá que o perdão, ele toma uma dimensão grandiosa. E a partir da amígdala que você tem essa diminuição desse ressentimento. A ínsula anterior também, né, relacionada à empatia, ela nos ajuda a enxergar a humanidade do outro, a entender os comportamentos e formas mais compassivas. E aí, assim, dentre essas questões, nós temos também as fases cognitivas e emocionais do perdão. Então, o perdão não é uma resposta automática, ele ocorre conforme está descrito. Então, a gente tem algumas etapazinhas dele. Primeiro, eu preciso reconhecer o que é que me causou dor. Por que que eu preciso perdoar a alguém? O que é que está me gerando esse ressentimento? Então, reconhecer que que algo te causou algum dano ou que alguém te causou danos, você estar ativo nas suas emoções e entender o que te magoou, o que te gerou tristeza ou o que está te gerando raiva, né? Muitas vezes a mente humana se utiliza do modo luta ou fuga. E aí não nos permite parar para avaliar todo esse contexto. Depois a gente precisa reavaliar, a reavaliação cognitiva, racionalizar o que está acontecendo. E a partir disso, né, da situação, a gente reavaliando, a gente vai começando a entender. Então, é nessa fase em que a nossa mente começa a separar o comportamento da pessoa do que ela é, da condição do ser humano. Ou seja, é a partir disso que a gente começa a ter empatia e entender. Por que o outro, o que é que levou o outro a agir dessa forma? O que aconteceu para, de repente,
não esperava que isso acontecesse e ele me decepcionou a esse ponto, ou ele me magoou a esse ponto. E aí é quando você começa a ter uma visão maior de que o outro também é ser humano, de que o outro é passível de erros, de que de repente eu confiei a ponto de imaginar, de idealizar, de querer que o outro tivesse respostas que de repente eu teria para com ele. E aí ele não teve. E essa avaliação vai dando para a gente uma condição de racionalização e de compreensão do porquê que esse ressentimento me aflora e porquê me dói tanto nessa condição. E a partir disso, eu vou ativando pontos no cérebro que vão me dando mais empatia e vão ativando a minha compaixão. E neste momento, eu começo a ficar mais fortalecida, estar mais pronta para trabalhar na redução do peso emocional desse ressentimento, né? Associado ao que aconteceu. E então fazer a liberação do perdão, né? Ativar o nosso ponto do cérebro chamadozinho de amígdala, que está relacionado à dor e ao medo, e fazer com que ele diminua as atividades, exercendo uma atividade central no nosso córtex pré-frontal, para que ele racionalize toda essa situação e me ajude a liberar esse perdão. Então, essa reconexão com os valores, né, pessoais seus, te dará uma liberdade maior, uma sensação de bem-estar muito grande, que faz com que você possa conduzir os próximos passos sem carregar tanto ressentimento. Então, perdoar envolve voltar-se para o seu autocuidado. Por isso que eu costumo dizer que o perdão primeiro precisa ser importante para você e não para o outro. O perdão não pode estar relacionado ao sentimento de vingança, o sentimento de levar para o outro a mesma dor que eu estou sentindo. Então, isso passa a ser menos doloroso quando você começa a ter consciência. E o impacto do perdão, ele atinge a nível fisiológico a nossa saúde mental. O perdão não é apenas um processo mental, tá? Ele tem impactos profundos no nosso corpo. Ele reduz os níveis de cortisol, que são os hormônios do estresse. Ele alivia tensões físicas. Ele melhora a saúde cardiovascular, pois diminui a ativação de respostas de luta ou fuga e promove o bem-estar emocional, né, liberando serotoninas, dopaminas e neurotransmissores. Então, assim, explicar como acontece todo esse contexto do perdão vai nos dar a possibilidade de, daqui em diante, a gente falar um pouco mais de verdade sobre o perdão dentro da sua vida e dentro do seu contexto e valores pessoais. A enquete está aberta aí no nosso canal no YouTube, NN Play, tá? Então você vai aí e vota, tá? Você acha que perdoar é se reconciliar, é voltar a conviver, sim ou não? Então você vai lá e vota, coloca a sua pergunta lá. Eu vou colocar uma opinião. Nós tentamos reproduzir esse áudio na semana passada, não foi possível, porque ela tinha uma trilha, mas recuperamos o áudio apenas com a voz desse cara aí, que eu respeito muito, chamado Padre Fábio de Mello. Fala, Padre. Perdoar não é reintegrar o outro à nossa vida. Às vezes você perdoa para dar tchau. Às vezes você perdoa para mandar embora. Porque você não é obrigada a conviver com quem faz mal a você. Só permita entrar na sua intimidade quem você sabe que faz você viver o seu advento. Se existe uma pessoa que o tempo todo vem jogar o passado na sua cara, se o tempo todo vem machucar você, se o tempo todo faz questão de diminuir você, elimine essa pessoa, quebre todas as fechaduras por onde ela entra.
Elimine essa pessoa da sua vida de forma definitiva. Não é que você vai querer mal, não é que você vai fazer coisas ruins para ela, não. Você apenas diz: na minha vida você não entra mais com seus lixos emocionais. Vá lá se curar, vá lá fazer sua terapia, porque eu não sou obrigado a receber a sua toxicidade. Perfeito, Sara. Na minha opinião, eu assino 1 milhão de vezes embaixo das palavras do sacerdote, do padre Fábio de Mello, a quem eu tenho um profundo respeito e eu sigo nas redes sociais. Acho ele um cara fantástico. Ele mudou muitos mitos, ele mudou, né? Inclusive esse daí, né? Eu queria que o Marco Aurélio colocasse uma foto, Marco Aurélio, aquela foto daquela garotinha com a mãe. Eu vou mexer com o juízo de vocês aqui agora. Entra aí no YouTube, nosso canal no NPlay. Estou mostrando para você uma imagem de Ana Carolina Jatobá e de Isabela Nardoni. Isabela Nardoni era uma criança de 6 anos que foi arremessada do 6º andar pelo pai, Alexandre Nardoni, junto com a madrasta, a esposa dele, Ana Carolina Jatobá. Eles foram condenados por homicídio triplamente qualificado em São Paulo. Graças às benesses da justiça brasileira, eles estão soltos. Que, se dependesse de mim, da minha canetada, estariam presos até hoje. Mas aí tá aí, ó. Essa é a mãe da garota e aquela menina, aquela coisa linda, é a Isabela Nardoni. Hoje ela é vereadora. A mãe dela é vereadora, uma das mais bem votadas do estado de São Paulo. Bem lembrado, Marcão. A minha pergunta para você que está em casa é: você acha que a mãe da Isabela perdoou o pai por ter assassinado a filha dela? Você acha? Você acha possível isso? Você vai perguntar para mim, Sara. André, você acha possível? Eu até posso achar possível, mas eu assisti algumas entrevistas dela e inclusive ela engravidou, ela refez a vida, casou de novo e tem outra filha com esse novo marido. E isso é uma marca que jamais ela vai esquecer. É uma coisa que teve uma comoção nacional, um crime bárbaro, né? Então, tem certas coisas, Sara, que o meu juízo, apesar de ser muito trabalhado pela minha terapeuta, ele não alcança algumas coisas. Entendeu? Eu ouvi uma história, Sara, de um menino que chegou em casa pau da vida com um coleguinha da escola. E o menino estava tomado de ódio. O pai levou ele no quintal, tinha um varal estendido lá, tinha um lençol branco lá. Ele disse: você tá com muita raiva, não tá? Eu disse: tô. Tá bom, então vamos tirar essa raiva. Pegou um saco de carvão e disse: jogue o carvão todinho ali no lençol branco. Faz de conta que o lençol é o menino. E o menino pegou, foi pegando carvão e jogando no lençol, o lençol ficando preto, e o menino melando, jogando com a maior força do mundo. Aí disse: terminou. Se você colocou tudo para fora, eu disse: coloquei. Ele disse: olhe para suas mãos. E claro que as mãos do menino estavam. Aí ele disse: meu filho, moral da história, quando você não perdoa, fica mais em você do que no outro. É difícil, né, gente? Na minha cabeça de André Luiz Gomes Pepes, é difícil você conseguir perdoar um animal daquele. Na minha cabeça. É possível? No ano passado, foi no ano atrasado, vou rodar aquele vídeo, Marcão, tá no ponto? Teve um louco entrou numa creche de Blumenau e assassinou várias crianças. Outro problema de comoção nacional. E teve um pai que teve o filho assassinado por esse animal também. Quer dizer, não dá nem para chamar um cara dele, eu não tenho como qualificar. Chamar de animal é elogiar, na minha opinião. Mas vamos ver o que o pai do garoto assassinado falou. Tem pessoas que estão inconformadas com a situação normal. Alguns estão desejando muito mal para a pessoa que atacou nossos filhos, crianças. Não julgo ela, mas meu sentimento como pessoa, eu não posso me permitir como cristão, porque os valores que Cristo me ensinou. Então assim, ó,
perdoa a vida dessa pessoa. Eu não conheço, nunca nem vi, não sei quem é. Mas eu, como cristão, peço que Deus conforte meu coração para lidar com essa situação. Eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias. E que Deus conforte o coração de todas as famílias. Eu posso falar qualquer coisa aqui, não vai amenizar a dor de ninguém. Mas eu, nos meus valores como cristão, como militar, eu vou lutar contra tudo, todas as minhas forças, para continuar no caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração. E que Deus conforte o coração de cada um que é aqui dentro, aqui, todo mundo. Porque só quem já sentiu o drama na pele sabe. Então, assim, que Deus nos dê graça para continuar. Tu quer compartilhar com a gente uma boa lembrança do teu filho? Hoje ele chegou pela crédito de manhã, imitando o coelhinho, e eu, o amiguinho dele, a gente veio pulando de... André, vê só, você trouxe alguns exemplos de comoção nacional e de situações para com essa questão do perdão, mas me trazendo muito essa ideia de você estar usando as situações como um alimento para a sua dor, tá? Primeiramente, falando um pouquinho sobre o vídeo do padre, né? De onde você colocou, eu estava aqui a anotar algumas coisas. O padre fala sobre limites pessoais, você entender até onde o outro pode ir. Uhum. E para isso você precisa saber e conhecer quais as suas limitações e até onde você pode, para não permitir que o outro adentre a ponto de te magoar ou de ter atitudes que façam com que você sinta dor, né? Nesse contexto. Fala sobre relacionamentos pessoais, porque ele ali estava direcionando o perdão dentro desse contexto das relações, da convivência em si. E a gente entende também que nesse processo existe também uma idealização de acordo com as minhas próprias necessidades. E aí eu idealizo essa relação com o outro e a partir disso, às vezes o outro ele não consegue atingir essas expectativas e machuca mesmo, magoa. Uhum. Por ter valores pessoais diferentes, por ter atitudes que seriam diferentes da sua e que por algum motivo, aquela confiança que foi dada a esse outro nos relacionamentos interpessoais, ele acabou infringindo e magoando você, machucando você. Uhum. E fala também que o perdão não é sobre o outro, e sim sobre você mesmo. Sim. Porque quando a gente parte para olhar e para entender isso, e aí você me traz o caso da Isabela Nardoni, o caso das crianças da creche, né? Nós passamos a olhar como a dor, né, e ter empatia pelaquela mãe que perdeu a sua filha. E como que ela pode perdoar alguém assim? Quando a gente fala sobre perdão, a gente está falando sobre ressentimento. E o ressentimento não significa dizer, André, que eu sinto o ressentimento e eu estar sentindo ele vai afetar o outro. Ao contrário, ele só me prejudica, porque imagine você viver com essa sensaçãozinha, esse sentimento que eu observei quando você estava falando sobre o caso, sobre os dois casos, e falando sobre as situações acontecidas. Qual foi a sensação que te gerou? Você que está aí ouvindo a gente, que sensação você teve na hora que foi colocado e relembrado esses casos? Então, imagine você conviver todos os dias, a todo momento, com um sentimento como esse. Uhum. Então, o perdão, ele é dado para aliviar essa tensão e essa sensação que você tem para com o evento que te ocasionou. Uhum. E perdoar não significa esquecer. Perfeito. Esse é um dos mitos, André. Tem uma pergunta aqui que você vai responder, depois a gente fala que eu tomo água aqui com você, que chega, eu tô entalado. Quem perdoa de verdade quando lembra do ocorrido sente raiva? Aí a pessoa que mandou aqui disse, não fale que fui eu. Não vou falar que foi você não, tá bom? E também tem uma
Mensagem aqui da Iraci Pereira. Ela diz assim: boa tarde, estou ligada nesse programa maravilhoso. Boa tarde, dona Vera Lúcia Caetano. Te perdoo, minha sogra, pelo a raiva que você fez e faz a minha até hoje. Você já está perdoada, coisa ruim. Eu acho que foi uma loucura muito grande. Era para ficar presa até morrer. Ela está falando aqui do casal 20, Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, que mataram a criança empurrando ela do 6º andar. Eu também acho, viu, madame? Se dependesse de mim, não tinha visita íntima, não tinha nada. Era preso e ficava lá, acorrentado, né? Mas vai chegar a galera dos direitos humanos aí para querer me processar. Eu vou tomar uma água aqui, né? Daqui a pouco a gente volta. Sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Faz toda a diferença nos resultados dos seus exames.
Laboratório Lacel, a marca da precisão. Faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Muito bem, o assunto é o que é o perdão, desconstruindo mitos e reconstruindo significados com a psicóloga Sara Regina. Você tem a oportunidade de participar aqui, já tem a enquete aberta aqui, né, com alguns votos. Você acha que perdoar é se reconciliar, voltar a conviver? Sim, 17%. 83% dizem não. Né, eu tô aí nesses daí também.
Sara, a gente trouxe antes do intervalo essa questão da Isabela Nardoni, casos emblemáticos, casos que mexem com o juízo das pessoas, aquele caso lá de Blumenau, onde as crianças foram assassinadas numa creche, né? Tem um caso também emblemático, né? Que quando a gente fala sobre isso, inclusive, gente, não fique triste não, porque o programa vai acabar daqui a pouco, mas essa série Perdão, ela vai demorar um pouquinho para acabar, porque é muito abrangente, né? Eu tô fazendo o papel do advogado do outro aqui, não vou dizer o nome dele, que ele não merece ser dito, né? Mas a Sara está fazendo o que ela sabe fazer bem, que é a questão da psicologia. Aí, voltando à pergunta da nossa internauta, que disse assim, para não dizer o nome dela, não é? Ela diz assim, pergunta, quem perdoa de verdade quando lembra do ocorrido sente raiva? Então, aí veja, André, e a pessoa que não quis ser identificada aí, né? Falar sobre o perdão não significa dizer que a gente esquece o que aconteceu. Até porque quando a gente mexe nas nossas memórias afetivas e emocionais, fica o registro. Então, se existiu algum ressentimento, é porque alguém que era importante para você fez algo que te machucou, te magoou. Então, quando a gente trata do perdão e de perdoar, não significa dizer esquecer o que o outro fez. E sim, você reconstruir em você mesmo e começar a reconciliar-se com você mesmo nesse contexto e não com o outro. Você tem várias escolhas a fazer com essa outra pessoa. Como o Padre Fábio diz, você vai permitir que ela continue na sua vida se você quiser. Se você achar que deve dar uma segunda oportunidade para essa pessoa. Mas lembrando que o que ela fez ficará registrado na sua memória. Então, a gente permite que aquele outro fique nas nossas vidas até o dia que a gente determinar. Isso significa dizer ter limites e dar limites saudáveis para os outros. O exemplo do que André trouxe, né, de que são situações que foi de comoção coletiva, né, pública para todos, de repercussão também. São eventos e situações que geram dor. Então, quando ele fala assim, eu não iria perdoar, por mim, eu faria isso ou aquilo, que ele começa a projetar diante do conhecimento que ele tem sobre ele mesmo, o que ele faria, significa dizer que ele está preso ao primeiro aspecto do que eu falei sobre o perdão, que é a dor. Então, ainda não existe uma consciência do porquê que isso me gerou dor. E a partir do momento que eu começo a entender isso, e aí eu vou gerando liberdade emocional para mim, porque perdoar é ter essa libertação emocional. E perdoar não significa dizer esquecer, não significa dizer se reconciliar, não significa dizer que eu preciso estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Porque imaginem se alguém faz algo tão doloroso quanto esses exemplos citados, se você iria se sentir confortável ou se você iria confiar de estar no mesmo ambiente que eles. E aí faz parte do contexto de valores pessoais seus, né? Então, o primeiro passo para você compreender e começar a trabalhar o perdão dentro de você é sentir essa dor e ter o entendimento do porquê que ela está lhe gerando dor. Para que então a gente entre no próximo passo de processar, né? De racionalizar, de entender. E aí, tendo essa compreensão, a gente vai para o passo da empatia. Saber que o outro é um ser humano, que é passível de erros, que existem pessoas que têm transtornos de personalidade e que são isso e não vai mudar porque eu sinto raiva ou porque eu quero punir aquela pessoa. Não há mudanças para com o outro, porque o perdão precisa vir para mim, é de mim, é sobre mim. Então, perdoar é muito pessoal de cada um, como o significado do perdão também é pessoal.
Perfeito. Marcão, eu queria que você colocasse aquela última foto que a gente colocou aí agora, não aquela anterior. Coloca a foto daquele casal. Eu vou falar agora do caso Paula Tomás, né? E também do seu esposo, Guilherme de Pádua, que em 92 assassinaram a golpe de tesoura a atriz Daniela Pérez, filha da escritora Glória Pérez, né? E olha que negócio interessante que eu achei aqui, Sara. Deixa eu tentar me situar. Olha como é que o Wikipedia ele descreve o Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua Tomás, Belo Horizonte, 2 de novembro de 69, quando ele nasceu, e 6 de novembro de 2022. Foi um ator, criminoso, pastor e stripper brasileiro. Ficou nacionalmente conhecido por ter assassinado a atriz Daniela Pérez, sua colega de elenco e par romântico na novela de Corpo e Alma, que era filha de Glória Pérez, autora da obra. O crime, que foi um dos casos policiais mais notórios do Brasil do século XX, ocorreu em 28 de dezembro de 92. Agora, tem um negócio aqui que eu gostaria de ler. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar aqui. Né? Pronto. Em 14 de março de 2017, Guilherme casou-se pela terceira vez com a estilista Juliana Lacerda. Em dezembro de 2017, tornou-se pastor de uma igreja que eu vou preservar aqui o nome dessa entidade aqui, dessa igreja aqui, em Belo Horizonte. Em 24 de maio de 2020, aliás, em 2 de agosto de 2022, Guilherme postou um vídeo em seu canal do YouTube pedindo perdão para a mãe de Daniela Pérez, a autora Glória Pérez, e para o viúvo da atriz, o ator Raul Gazola. O vídeo gerou muita revolta, com acusações de Guilherme de que não estava sendo sincero e que só teria gravado o vídeo devido à repercussão gerada pelo lançamento de um documentário sobre a morte de Daniela na HBO Max, que está inclusive aí, você pode assistir. Aí abre aspas. É claro que as pessoas podem ser recuperadas, mas isso não inclui os psicopatas. Não se tem notícia de psicopata recuperado. E Paula e Guilherme são psicopatas de carteirinha, disse Glória Pérez em entrevista a Marie Claire, publicada em 13 de agosto. Ele pediu perdão, a mãe se deu à faculdade de, claro, não perdoar. André, foi importante você ter trazido isso para a gente compreender que, assim, às vezes o pedido de perdão, de desculpa do outro, nos ajuda a processar esse perdão. Mas ele não pode ser determinante e nem vai ser para que eu realmente consiga perdoar. Então, uma pessoa como essa, quando ele vem a público para trazer o perdão, diante de todas as situações já trazidas sobre a personalidade dele, vem com um interessezinho por trás de tudo isso. Mas não importa o que ele vem a dizer, e sim o que a mãe de Daniela, a Glória, ela traz consigo as necessidades que ela tem. Perdoar não significa que você vai esquecer ou você vai justificar o comportamento de quem feriu a gente. Então, não, mais uma vez dizendo, o perdão não diz respeito ao outro, mas sim a você mesmo. Uhum. Fala sobre você e sobre até onde eu quero estar trazendo o meu passado para o presente. É o carvãozinho do garoto, né? Perdoar liberta, né? Enquanto você não estiver nessa libertação, você está aprisionada a ressentimentos, aprisionada a sentimentos de tristeza, de raiva, aprisionada a um passado que não vai mudar neste presente. Então, são coisas e situações que você precisa se perguntar até quando eu vou estar nesse contexto de me manter dentro da minha própria prisão, achando que desta forma eu estarei punindo o outro. Porque existe muito esse contexto de que não vou liberar perdão para fulano, porque senão eu vou tornar a vida dele mais fácil. Mas, se você observar, não é a vida dele que você está tornando mais fácil ou mais difícil, porque talvez para ele pouco importa.
se você vai o perdoar ou não, mas sobre você mesmo e até onde você está. Então, o perdão é individual. O perdão precisa vir e partir de você e olhar entendendo que isso vai gerar bem-estar para você mesmo. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, gente. Perdoar significa que você processa aquela dor e aquela informação que foi gerada pelo outro e você liberta a você mesmo desse aprisionamento emocional. Uhum. Sara, a gente comentou sobre essa música do Lulu e ela narra, é uma música bem curtinha, né? O nome da música é Assim Caminha a Humanidade. Ele diz assim: ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto para você quanto para mim. Ainda leva uma cara para a gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Tá falando de uma relação, aqui. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Perfeito, pequenininho, a música é só isso aí mesmo, não tem muita coisa. Mas ele descreve uma relação que falou assim: não quero mal a você, mas eu não quero mais você. Igual o filme que a gente estava comentando aqui do Paulo Gustavo. No final a gente pensa, quando a gente assiste a primeira vez, diz, ela vai voltar. O cara na audiência de divórcio, o cara se declara, se desmancha todo, que nem um babaca lá, né? E tal, Fernanda, fique comigo, a gente tem uma filha e tal. Eu disse, a mulher viveu tudo. Eu disse, olha, quando o Paulo Gustavo mostra a foto, então acabou, né? E aí ela percebe que ela viveu muita coisa e que ela não precisa dele, porque ele não se fez presente quando deveria, e ali ele já não faz mais falta. Porque não faz mais sentido, né? Porque aquela ligação existente entre os dois, dentro desse contexto que o André nos traz, deixou de existir quando ela se percebeu e ela se deu conta de que ela estava, na verdade, idealizando alguém que tivesse comportamentos diferentes do que ele trouxe. E que isso estava gerando nela uma dificuldade de se auto-reconhecer. Então, às vezes a gente acha que o outro nos magoou só e simplesmente só por culpa dele ou porque ele é assim ou é assado, mas esquece de olhar a porta aberta, diria assim, escancarada, que você deixou da sua vida para que esse outro adentrasse, e você idealizando dentro da sua construção de confiança que ele não teria a capacidade de te fazer um mal, né? De te machucar. E aí, quando eu entendo que o outro também tem as limitações dele, que ele tem a vivência dele, que ele vai corresponder o que os próprios valores dele ele traz, eu vou compreender que a responsabilidade por tomar a decisão de deixar esse outro distante da minha vida é minha. E aí eu entendo, como o Lulu bem colocou nessa música, quando ele fala que apenas não te quero mais. Não te quero mal, mas apenas não te quero mais. Ou seja, você não é indiferente para mim. A fila andou, meu filho. E existem algumas frases coletivas em que diz assim: você quer realmente produzir vingança sobre a mágoa que você tem, o ressentimento do outro, perdoe. Porque quando você perdoa, aquele outro passa a ser insignificante. Não significa dizer que você esqueceu o que ele fez, mas ele não conseguirá mais te magoar e fazer com que você fique naquele movimento de sofrimento diário. Perfeito. Conversei com a psicóloga Sara Regina. Lembrando o resultado da enquete aqui. Você acha que perdoar é se reconciliar, voltar a conviver? 17% disseram que sim e 83% disseram que não, tá? Então tá fechada aí a enquete. Muito obrigado, Sara, por ter vindo. Lembre-se, esse primeiro perdoar aqui é apenas um de uma série. A gente falou aqui de temas polêmicos, né? A gente não levou muito para... Hoje a gente não levou muito para a questão dos relacionamentos pessoais. A gente levou aqui para esses temas que mexem com o juízo do povo. Tá aí na sua tela aí, @sarinhapsico, tá?
Você vai seguir aí no Instagram. Depois a agenda só está aberta a partir de fevereiro, né? A gente vai falar aqui como é que você faz. Você está precisando perdoar, precisa perdoar, não consegue. Fecha os olhos, você lembra lá daquela alma cebosa que fez negócio com você? Já teve vontade de voar no pescoço dela ou dele, né? Não consegue mandar se lascar com vontade, né? Porque mandar se lascar se liberta, né? Quando você tem a oportunidade de mandar, né? Às vezes você não tem, mas manda em pensamento. Pega uma foto da pessoa e manda. Olha, vai, né? Bota pra fora de alguma maneira. Não vai agredir ninguém, não vai xingar ninguém. Mas, né, liberta e fique livre. Como as palavras do grande Padre Fábio de Mello. Se livre dessas pessoas do bom sentido, né? Não faça nada de mal para ela, nem precisa desejar mal, até porque quem faz o mal colhe. A lei da semeadura não falha, né? Ela é bíblica, mesmo que ela não fosse bíblica, eu nunca vi. Você não planta macaxeira para comer melancia. Funciona, né? O que você plantar, você vai colher, tá? E é apenas uma série, uma sequência que nós vamos ter aqui sobre perdão com a psicóloga Sara Regina. Obrigado, Sarinha, por ter vindo. Eu que agradeço, André, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema com uma amplitude tão grande e assim, dizendo que hoje a gente só falou um pouquinho sobre a profundidade que tem o tema perdão. Então, assim, estaremos trazendo em breve em outros programas algumas dicas para que vocês também consigam se fortalecer, consigam compreender para sair um pouco mais rápido desse processo que é o perdão. Tá bom. André, eu gostaria só de deixar aqui uma mensagenzinha, um feliz aniversário para o meu irmão. Sim, o Alden. Que hoje completa mais um ciclo de vida, né? 18 anos não é todo dia. Não é todos os dias. Parabéns, meu irmão, amo você, viu? Muito bem, um abraço, Alden, Deus abençoe você, sua família. Lembrando, viu, gente? Pois é, olha aí, ó. Amanhã vou ter a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas, o tema, verão, sol e patas no chão, como proteger o seu pet no calor, com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas, médica veterinária, tá bom? Não perde, vai ser muito bacana esse nosso encontro amanhã. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio